Eu, né, a minha família, com meus pais, nós chegamos aqui em 1949, mais precisamente dia 15 de setembro. Né? Já faz bastante tempo, lá, lá se vão 75 anos. Né? A minha família, eu já tinha familiares aqui, porque nós fazemos parte da formação de Cascavel. Eu tinha uma irmã, nós viemos em visita a minha irmã, o seu esposo, os seus filhos, né, meus sobrinhos e tal. E acabamos, o meu pai acertando, ele era sertanista, ele era organizador, ele acabou acertando a construção da rodovia daqui ao Piquiri. Hoje, essa Avenida Piquiri é obra desse trabalho de 49 para cá. Ele levou alguns anos para fazer, era no trabalho de braçal com a equipe e tal. Então, nós ficamos aqui e ficamos aqui. Nós viemos de Maringá. Nós estávamos lá há alguns anos lá, mas no final viemos para cá. Mas meu pai, como era muito. Eu sou natural de Foz do Iguaçu, esse trânsito de Foz do Iguaçu, teve mais um lugar no meio, e depois Maringá e tal, depois viemos para cá. Isso deixou a gente sempre ligado aqui. E meu pai sempre foi ligado a medições de áreas, de terras, e também ele era político. Então, e como ele era muito amigo do prefeito de Foz do Iguaçu, imediatamente quando ele chegou aqui e se fixou para fazer essa estrada, ele foi nomeado subprefeito de Cascavel. Em Cascavel teve dois subprefeitos na história, em Ojeca Silvério e meu pai, até a criação do município. Foi durante o mandato de meu pai aqui em Cascavel que se criou o município de Cascavel, desmembrando de Foz do Iguaçu. Então, essa história é interessante. Nós acabamos ficando aqui, era temporária, era uma visita, e acabamos até hoje estar. Eu tinha 11 anos de idade, hoje estou com 86 nessa data. Aqui era uma vila, tinha uma avenida até hoje, que nós chamávamos, depois passamos a chamar Patrimônio Velho, mas era lá embaixo, naquela região antiga de Cascavel, da igreja de Santo Antônio para cá, havia até aquela parte da estrada, vejam bem, que hoje tem umas lojas comerciais ali no início, uma delas é uma referência que eu posso falar, que é a loja Avan. Terminava ali. Ali tinha um comerciante Martinique e tal. Então, esse era a vila de Cascavel. Então, era um distrito de Foz do Iguaçu, e com o tempo cresceu e tal. A região, a situação geográfica de Cascavel propiciou essas coisas. Né? Então, nós tínhamos aqui acesso por aqui. Cascavel tinha acesso para a região mais para o oeste, norte e oeste. Depois meu pai fez essa estrada para o norte do Paraná, ligando daqui ao Piquiri, do Piquiri já havia uma ligação com o Campo Mourão. Daqui a Foz do Iguaçu já havia, essa ligação para o sul não havia. É uma história de meu pai, é muito interessante falar sobre ela depois. E aqui nós tínhamos um começo de estrada antiga, que era eles chamavam estratégica, mas na verdade era uma estrada, a estrada estadual. Foi feito ligando, era seguindo o mesmo traçado da linha telegráfica. Depois houve a locação da estrada federal, que naquele tempo era um plano rodoviário federal que chamava-se ela tinha a denominação de BR-35. E hoje a sequência, no mesmo traçado, mas com algumas modificações técnicas, hoje é a BR-277, que desviou. Mas essa rodovia passou aqui no centro de Cascavel e propiciou isso que nós temos de Avenida Brasil. É o traçado. Vejam que nós, Cascavel, eu sempre falo muito sobre a colocação dessa avenida, que é uma colocação geográfica
contornando as cabeceiras das nascentes dos rios. Com mais alguns detalhes, por exemplo, os rios que nascem, quem vem de Curitiba para cá, os rios que nascem à esquerda são afluentes do rio Iguaçu. E os que nascem à direita, em parte, aqui mesmo em Cascavel é uma divisão. Até ali, hoje São Cristóvão, aqueles rios que nascem por ali, eles são afluentes do rio Piquiri. Mas logo adiante, aqui no Country Club, ali tem umas nascentes também que formam o Rio das Antas, que são afluentes do Rio São Francisco, que são afluentes do Rio Paraná. Você veja que colocação temos em Cascavel aqui importante. E não temos nenhuma ponte. Um detalhe aqui, não temos chuva para nos atrapalhar a vida aqui. Eu cito uma referência muito importante para Cascavel, essa situação geográfica, foi, claro, colocação por questões técnicas, a ponte, a primeira ponte, a mais distante aqui, aliás, mais próxima de Cascavel, em direção a Curitiba, está no Rio Guarani, adiante de Guaraniaçu, né? E em direção a Foz do Iguaçu está em Matelândia, naquele rio muito conhecido por um castelinho. Aquele lugar lá é a primeira ponte que nós encontramos. É uma distância enorme, sem água, sem nascente, sem nada. Isto é possível pelo sistema de transporte hoje que nós temos, que é o rodoviário, que é de veículos a motor. Mas no passado não era assim. No passado, a rodovia, as primeiras locações de caminhos foi primeiro pela linha telegráfica e tinha os cavaleiros, os funcionários que faziam a conservação, então eles eram a cavalo. E cada lugar eles tinham que passar por dentro d'água, porque os cavalos precisavam beber água. Isso aí. Isso no começo do século XIX, 20, perdão. Mas aí, a partir da década de 40, de 30, perdão, começaram a vir para aqui os imigrantes poloneses e ucranianos, principalmente esses, eles vieram com carroças. O caminho era o mesmo, porque os cavalos dessas viaturas precisavam de tomar água também. Então, seguiram mesmo melhorando e tal. Mas na década de 40 em diante, começaram a vir os automóveis, os caminhões. Aí modificou, porque com chuva, esses rios que as carroças passavam, os cavalos passavam por dentro do rio, a chuva transbordava e aí esses veículos não. Então eles começaram a fazer pontes e desviaram as cabeceiras das águas. Então, aqui em Cascavel, um exemplo que eu cito bastante, ali o Jardim Zoológico, tem a Venda São Cristóvão, desvia ali naquele a nascente do rio Cascavel. Então, ele desvia a cabeceira do rio Cascavel. Mas se você for um pouquinho mais à direita, você desvia as cabeceiras do rio Melissa, né? Que é um afluente, então. É uma diferença. E se você vier um pouquinho mais para cá, você encontra ali no Country Club, naquela região aqui, as cabeceiras do Rio das Antas, que isso são afluentes do Rio Paraná. Então, sempre nesses mapas, a gente vê o traçado, os planos que se fez para que fosse viável a ligação desses caminhos de leste para oeste, até Foz do Iguaçu. Depois tem as complicações da proximidade do Rio Paraná e do Rio Iguaçu. Então, esse é o principal fator que eu considero que Cascavel foi merecedor, porque ser um centro geográfico muito importante, né? E veja bem que nós não temos montanhas aqui, né? Apesar, não temos lagos, não temos, apesar de termos cabeceiras de águas, mas o centro não está sujeito a essas tempestades nem nada. Bom, aqui foi uma passagem da Revolução de 1924. Coincidiu também o fato de já ser um entroncamento. As tropas paulistas, por acaso,
há poucos dias comemoraram o centenário, eles houve o levante em São Paulo, eles se deslocaram em direção ao Mato Grosso, de lá não deu certo, porque lá encontraram resistência, eles desceram o Rio Paraná e chegaram a Guaíra. Em Guaíra havia um contorno, uma estradinha de ferro, La Estreita, que era da Companhia Mata e Laranjeiras, porque ali eles tinham, no Mato Grosso, a exploração a extração de erva mate, que conduzia, contornavam as Sete Quedas, depois até Porto Mendes, e Porto Mendes outro navio até Buenos Aires. E esses revoltosos, que nós chamávamos, essa era a denominação nossa, eles de Porto Mendes para cá, eles vieram por terra e a intenção eles eram dominar o oeste do Paraná e dominar a capital. Mas aqui na região Uche, Guaraniaçu, naquele tempo não tinha esse nome, tinha o nome mais antigo, que era Rocinha, Mato Queimado e tal. E ali houve o primeiro choque, porque o governo também estava alerta contra esses revoltosos e vieram naquela região do Borman, hoje está no município de Guaraniaçu, essa região. Isso foi o primeiro. Então, ele estabilizou ali a revolução. Houve um recuo e acabaram se estabilizando uns tempos em Catanduvas. E, é claro, ali tem a história muito longa, tem a história de formigas, enfim, são vários episódios, vários encontros, eles ficaram meses e meses ali. É uma história que a gente gosta de participar, porque quando uns tempos eu trabalhei lá em Catanduva, eu era eu buscava naquelas trincheiras bastante coisas, objetos assim da Revolução, armas, objetos mesmo de uso, e com esses objetos nós fizemos em Catanduva o memorial, um museu. Eu até afirmei naquele instante, eu não estou doando essa já foi uma das coisas que eu guardei. Eu digo, eu não estou doando, estou devolvendo, porque isso aqui pertence a nós aqui em Catanduvas. Eu também tinha familiares em Catanduvas e tal. Então, até hoje está aqueles objetos, armas, objetos assim, domésticos e tal. Tem bastante coisas, né, em Catanduva. Então, essa revolução permaneceu uma boa temporada. E depois eles recuaram e vieram de novo por um caminho um pouco diferente. Eles vieram por Santa Helena, e de Santa Helena eles cruzaram, entraram no Paraguai e subiram, saíram no Mato Grosso, na região de Ponta Porã, e eles percorreram 2 anos e meio o Brasil todo, até o norte, até o Rio Grande do Norte. É uma história longa e interessante, até que houve aquela revolução do Getúlio Vargas, né, que é a de 30. E esses elementos, principalmente os cabeças dessa revolução, foram aproveitados pelo governo. Nós temos assim muita história ligada às pessoas que participaram aqui da nossa. Por isso nós veneramos, ou então a gente idolatra essas figuras que estiveram por aqui e para nós que descobriram esse oeste do Paraná. Foi em 1924, 24 e 25 foi essa história da Revolução de 24. Muito importante para nós, porque eles tiveram inclusive aqui acampamento aqui em Cascavel. Cascavel, naquela época, não é o nosso Cascavel atual. Era hoje que eles chamam de Cascavel Velho. Ela ali. Isso aqui é um desdobramento daquela parte lá. O Cascavel Velho, porque tinha o rio lá. O rio, que hoje ainda é o Rio Cascavel, ali era um local de acampamento, porque antigamente o acampamento precisava de água. E lá é a cabeceira, né, as cabeceiras do Rio Cascavel. Naquele tempo já era o nome de Cascavel, consta naqueles mapas antigos, Cascavel. Aquele hoje para nós aqui é um bairro Cascavel Velho, o início da nossa povoada aqui de Cascavel. Bom, eu tenho mapas aí que no começo do século XX aqui era um sertão.
a ocupação do Paraná, ela iniciou-se, ah, ela, ela progrediu bastante no século XIX, até mais ou menos Laranjeira do Sul, eles tinham o nome de Malé. Ali tem várias histórias, várias imigrações e tal. E esse caminho não havia. Então, houve a necessidade, depois daquela Guerra do Paraguai, que foi no meio do século XIX, ele de descobrir, veja só interessante, descobrir a foz do Rio Iguaçu. Eles sabiam que existia um lugar que o Rio Iguaçu caía no Rio Paraná, porque o Rio Iguaçu, quase todos sabem que ele nasce em Curitiba. Né? E de lá ele caiu no Rio Paraná, mas aonde? Então houve uma missão militar 1888, eles chegaram em 1889, levaram um ano. Mas o difícil foi o caminho de Laranjeiras do Sul para cá, que naquele tempo era Mané, porque até ali era campos, já havia habitação, porque a economia nossa até o século XIX era a pecuária. Porque os campos eram livres, então não havia necessidade de se desmatar nem nada, porque os campos eram nativos, então até ali. Mas de Laranjeira para cá, sertão. Então aí a coisa foi mais complicada e tal. Então, eles foram até a descoberta do rio, da Foz do Iguaçu. E lá instalaram, tem vários detalhes, mas instalaram uma colônia militar. Isso já no começo do século XX. Essa colônia se transformou foi desmembrada para município de Foz do Iguaçu em 1914. Aí desmembrou de Guarapuava. Mas até então era tudo militar, a descoberta das cataratas, enfim, tem uma série de detalhes e tal. Não havia ligação com o Paraguai. O Paraguai, algumas coisas, não havia. E daí lutou-se pela construção de uma rodovia aqui, né? Aqui é a nossa UGE, a BR-277. Essa foi a penetração. Mas, propriamente, Cascavel já é uma situação mais especial, né? Essa que eu comentei é o descobrimento da Foz do Iguaçu e tal, muito bem. Mas aqui era um entroncamento, por causa da linha telegráfica, da exploração da erva mate, que era uma economia, a primeira economia regional, e aqui em Cascavel eram estradinhas e tal, caminhos, e que se transformaram, né, nesse grande município nosso, para nossa alegria, né? Nós aqui, hoje, cascavelenses, sob todos os aspectos, e a Cascavel, ela teve, no início, a penetração, esse é um detalhe importante, de pessoas de Guarapuava. O primeiro morador aqui em Ojeque Silva era de Candói. Né? Minha mãe era de Candói. Os outros vieram daquela região de lá. De Candói vieram para Catanduva, de Catanduva para Cascavel. Então houve um deslocamento assim, uma coisa após a outra, e Cascavel. Depois é que começaram as carroças, então, que o primeiro caminho era a cavalo, depois essas carroças. Depois é que vieram, na década de 40, os primeiros italianos do Sul. Os primeiros italianos Antonai e os Dalprá. Né? Isso na década de 40, impressionante. Vieram e aí começaram a vir mais italianos, depois os alemães e tal. Quer dizer, Cascavel não parou mais até a década do começo da década de 50. Aí, aquela estrada que meu pai abriu, daqui ao Piquiri, ligou ao norte do Paraná, que não havia. Então, o Porto 1, então, o caminho começou a aparecer pessoas do norte do Paraná, outro tipo de povo, e vieram para Cascavel. Primeiro aqui para essa região ali de Nova Aurora, enfim, tem a Capelândia e tal. E aos poucos vieram para cá. Então, são várias etapas, mas veja bem,
vieram do sul, vieram do norte, e Guarapuava, do sul e do norte, que formaram a nossa cidade. Eu já falei, mas vamos repetir. Com a Revolução, a Guerra do Paraguai, que de 1865 a 70, os combatentes, a repressão, aquelas histórias daquela época, as tropas brasileiras, os voluntários da pátria, eles desciam pelo Rio da Prata, lá hoje é Buenos Aires e tal, e subiam pelo Rio Paraguai, primeiro Rio Paraguai, e depois então um navio aqui de Santos, ele levava um mês para chegar lá. Era todo o deslocamento, toda a repressão, era demorada. Terminada aquele conflito, aquela história toda mesmo, aventou-se a história de fazer umas estradas estratégicas. Por que nós aqui do oeste do Paraná, aqui do Paraná, não vamos ao Paraguai direto? Foi aí a causa principal da BR-277, hoje BR-277. Naquele tempo tinha outro número que era BR-35, onde eu trabalhei. Então, essa primeira. Mas aqui, no final do século, e no começo do século principalmente, eu tenho mapas aí, aqui havia as concessões que eram dadas pelos federais para empresas, principalmente anglo-argentinas, muitas, porque havia aqui, na costa do Rio Paraná, a exploração a extração de madeira. Isso era de forma bruta, somente as toras, não havia... E mais para a erva mate. A erva mate foi uma base econômica nossa aqui. Não que ajudou nós, porque toda essa economia era carregada lá para a Argentina. Isso até 1924. 24, a Revolução... esse processo ele era feito por um sistema, nós chamamos de semi-escravidão. Os operários naquele tempo não eram brasileiros, eram paraguaios. Eles eram contratados, então arrebanhados lá na região de Posadas ali, e trazidos para cá. Eles tinham um nome, o nome que eles usavam, que a língua que eles usavam que era castelhana, né? E eles eram os chamados mensos. Mensos é uma abreviatura de mensualista. Quer dizer, era um operário. Mas eles eram um regime de semi-escravidão para nós. Até porque eles ficavam naquele interior, trabalhando de uma forma bruta e tal, e eles não tinham chance nenhuma de voltar mais para casa. E, enfim, são vários detalhes terríveis. Com a Revolução de 24, eles foram expulsos. Não os peões, os mensos, mas os proprietários, os dirigentes daquelas concessões. Isso, eles ficaram sem meios de extração de erva mate, de 1925 até a década de 40, por aí. Porque eles não tiveram. Mas eles tinham a concessão, eles não tinham a exploração mais. Houve um intervalo. Aí começaram a aparecer, como já falei, a possibilidade da exploração da madeira. Segundo ciclo econômico nosso. Primeiro ciclo, erva mate. Segundo ciclo, a madeira. A madeira começaram com pequenas serrarias. Nós tínhamos uma no Cascavel, tínhamos no Rio Melícia. As primeiras madeiras extraídas para fazer umas casinhas aqui em Cascavel, um hotel e tal, da minha irmã e tal, veio do Rio Melícia. Né? Era com roda d'água e tal, um processo bem rudimentar. Bom, mas alguns empresários aqui do Brasil conseguiram assumir aquelas concessões do governo. Temos os mapas de todas essas,
E então começou a vir mais recursos, mais um avanço tecnológico maior e tal. Então, nós tivemos de 40 para cá, já um transporte. E a madeira, uma parte ia para fora, uma parte por Foz do Iguaçu, mas como exportação brasileira. E aqui nós tivemos isso. Eu trabalhei também como contador de empresas madeireiras, isso foi alguns anos, né, nessa área, a gente tem assim, uma boa experiência nessa área. E no Porto, inclusive, exportando e tal. Isso foi até a década de quase 70, 60 e 70. Aí acabou a matéria-prima, que era o pinheiro. Então, ficou em poucas áreas. Aí nós tivemos a sorte que, não sei, que uns gaúchos vieram para cá com a ideia do plantio da soja, do soja. Nós chamávamos até feijão soja, então depois que foi mudado o nome. Então eles vieram com... e pegaram esses empresários que tinham serrarias, e eram mais de uma centena de serrarias aqui nessa região, com o conhecimento empresarial. Já eles tinham essa força, esse conhecimento, e tinham já eles usavam, por exemplo, já nas serrarias, os caminhões, os tratores e tal, o equipamento de máquinas, para eles não era difícil, o abastecimento e tal. E então, essas indústrias madeireiras perduraram um bom tempo, né? Depois aí, quando veio o plantio de soja, né? Que foi pegou esses empresários com conhecimento tecnológico, com conhecimento na área do uso de máquinas, de equipamentos, e ele tinha os operadores. Porque o operador do trator da serraria era o mesmo operador que foi operar, trabalhar com um trator agrícola. E assim por diante. Quer dizer, a vida era a mesma, né? Foi muito fácil a adaptação de um ramo extrativo de erva mate para um plantio e replantio principalmente de soja. Mas isso tinha outras, tinha milho, que sempre se produziu, trigo, arroz, alguns, conforme a região, conforme permitia. Então, veja bem, nós tivemos assim, como nós tivemos aqui umas empresas madeireiras com equipes e equipamentos, né, já organizados, mecanizados e tal, foi muito fácil de se adaptar a um novo tipo de economia, que foi o plantio e o processamento do soja, né? Então, não houve grande dificuldade de adaptação. E isso que nós consideramos. Então, o terceiro ciclo econômico do nosso Oeste e o atual é a agricultura. Bom, nós vivemos bastante isso, né? A gente tem várias histórias interessantes, né? Mas o conflito de terras foi o seguinte: as terras antigamente, quando naquela Constituição de 1891, quando a primeira Constituição da República, quando a transformação do Império estabeleceu que as terras devolutas pertenciam ao Estado. Vejam bem esse detalhe. Pertenciam ao Estado. Antigamente as concessões eram federais. Então, a devoluta, o que é uma terra devoluta? Aquela que não está medida, que não está ocupada legalmente. E nós tínhamos bastante isso, o tal de posseiro. O posseiro é aquela pessoa que se coloca num terreno vago, faz o seu rancho e tal, e passa a explorar. Isso aconteceu bastante. E o Estado não teve capacidade assim, de organizar essa concessão de terra devoluta aos ocupantes. E houve um atraso, e nisso a gente viveu bastante, e claro que prosperou bastante a tal de posse de terras. A posse era uma necessidade do ocupante provar a posse para que ele pudesse comprar a terra. Bom, isso era uma forma
correta. Mas não foi assim que funcionou, porque uns governos aí, de certa forma, irregulares, eles concediam as terras para terceiros que não eram os ocupantes. Aí quem queria, ele vendia a terra, mas tinha um ocupante, tinha então o tal de poceiro. Uma coisa. E como é que faz? Tem que expulsar o poceiro para ele poder vender a terra. Ou quem compra a terra tem que expulsar o poceiro. Isso houve muito conflito. Porque o poceiro ele não tinha culpa do governo não ter dado o título vendido para ele, a terra vendeu para um terceiro. Aos intermediários, foi terrível esse período. Isso foi na década de 50, principalmente na década de 50, que foi o mais difícil, final da década de 40 e década de 50. Isso foi o grande conflito que nós enfrentamos aqui. Mas isso também houve até nos perímetros urbanos. Nós temos vários casos aqui que a gente pode relatar, porque as pessoas, os descendentes desses grileiros que nós chamávamos, então, não tem culpa. E quem fez foi os antepassados deles. Né? Eles receberam essas heranças, né? Que no princípio foi irregular, mas hoje, depois eles legalizaram e tal. Então, essa posse era um negócio. Um grande negócio, e eu como contador, fiz muito documento de transferência de direito de posse. Então, requerimento ao Estado. Então, era uma documentação, era um comércio paralelo que havia. A pessoa vendia um terreno, mas tinha um poceiro. Ele tinha que, então, acertar com o poceiro para o poceiro vender. Então, o conflito acontecia, porque nem todos estavam de acordo com aquela transação. Então, esse foi o grande conflito. E a sede desse povo também era em Cascavel. Aqui nós tínhamos hotel no centro, enfim, podemos contar inúmeros casos de mortes aqui. Tinha aqui esse é bom que se registre. Tinha uma churrascaria perto de um hotel ali, chamada Churrascaria Maracanã. Mortes e mais mortes ali, sabe? Ali os jagunços se encontravam. Às vezes jagunço de um lado, jagunço de outro, havia o confronto e era impressionante as encrencas que havia. E esse eu assisti. Alguns casos ali, eu assisti, eu ajudei a carregar corpos dali, enfim, eu era meio rapaz ainda, né? Mas a gente havia um conflito. E eles, enfim, as situações foram as mais... pessoas inocentes que estavam por acaso ali também foram assassinadas, né? Tem umas histórias. Depois, quando eu cresci, fui até jurado de muitos casos, né? E tem, olha, histórias e mais histórias dele. Mas foi uma etapa. Depois, quer dizer, o que tinha que morrer já morreu, o que tinha que ser preso foi preso e tal, e assim por diante. Quer dizer, as coisas foram se organizando, alguns proprietários prosperaram, né, cresceram e se organizaram, e depois, claro, fizeram as suas sedes, e aí veio a mecanização agrícola. Né? Em seguida que veio, como eu falei, aquela história daqueles madeireiros, que tinham equipamento e tinham pessoal técnico apropriado para explorar. E é assim que é Cascavel, né? Centralizou tudo isso. A centralização de órgãos públicos e tal, sempre aqui em Cascavel, e é isso que nos deu essa força econômica muito boa. Olha, eu presenciei isso na década de 50, né? Uns 10 anos foi uma coisa violenta, né? Mas foi um pouco antes, começou no final da década de 40, depois foi até a metade da década de 60, por aí, né? 15 anos, 20 anos, por aí, houve algumas coisas mais. Porque também, depois de ter resolvido alguns casos, se estendeu também. Porque nós tivemos aqui vários tipos de ocupação dessas terras. Nós tivemos aqui a faixa de fronteira. Foi um fato separado, era diferente. Mas também tinha o poceiro lá também, que era alvo
de conflito. Nós temos aqui alguns casos de aqui na fundação era uma região aqui hoje que tem sede aqui a região Corbélia e tal, também teve alguns conflitos em menor escala, mas teve também. E a região hoje de Nova Aurora também outros conflitos mais próxima do Piquiri. Enfim, cada região tinha um tipo de desacerto. E, claro, alguém saía para ganhar a terra, um morria, outro ocupava, e assim por diante. Eu devo ter até na minha biblioteca esse livro, né? É impressionante. Cada um, os autores souberam de algumas fases, então eles publicaram, né? Sempre serve de... Alguns são bem com boa base, outros são um pouco assim duvidosos, tá? Mas a vida, porque nem tudo era bem claro, né? Eu me lembro das histórias, quando eu fui jurado algumas vezes, como se estendia essa história, por que um matou, outro foi vítima e assim por diante. Né? Então, claro, não é só não é só esse livro, tem vários livros. Né? Agora eu recebi mais um. Algumas memórias aí são interessantes também. Realmente o nosso oeste do Paraná, o Cascavel como base, foi muito importante. Até o conflito foi importante. E vou contar mais um detalhe. Dizer. Aqui se vendia lote também urbano sem ser o dono. Né? Eles chamavam de grilo. Né? O grilo é uma história. Muito bem. Acontece o seguinte, vendia... E depois não legalizava a ocupação, e outro vinha e com o documento, e o documento também não era bom, era invenção. Então, olha, havia de tudo. Né? Os advogados tinham as ações e tal, e isso perdurava. Mas cada governante tinha também seu direcionamento, suas políticas próprias e tal, prometia, às vezes não conseguia cumprir, porque era meio difícil e tal. Mas nós sobrevivemos a isso, e hoje Cascavel está quase sendo Estamos aí com muita fé de que seremos a quarta cidade, em breve, a quarta cidade do estado do Paraná. Não, isso eu não conheço os detalhes dessa história. Né? A gente conhece, porque nós vivemos... isso provavelmente seja um mito. Né? Eu não tenho certeza de nada dessa história do ninho das cobras. Porque, claro, cada um tem uma visão. Né? Nem tudo funciona... o progresso não como aqui, como no oeste dos Estados Unidos, o progresso não foi pacífico, não, né? Houve muito conflito. Né? Então, eu pretendo agora também tentar descobrir alguns detalhes sobre isso. Mas eu vivi isso aí. Quer dizer, eu conheço todo. Eu trabalhei em escritório fazendo documentação sobre as transferências dessas posses, esses direitos possessórios. Isso eu tenho bastante. Trabalhei em cartório de registro de imóveis, né, onde tinha a documentação farta e, né, coisa. Isso eu vou longe. Como eu já disse, fui jurado também. A gente conviveu bastante com essas histórias. E não era porque os conflitos não eram de uma natureza única. Tinha a história das faixas de fronteira, que eram coisas federais, tinha os conflitos da área do Estado, tinha os conflitos daquelas concessionárias também. Quer dizer, cada um era de uma forma. Então, a solução também era de forma diferente. E até esse detalhe, por exemplo, que eu falei no começo, as concessões antigas também geraram desentendimentos. Né? Então, mas vejam bem, nós estamos numa cidade pacífica agora, né? Que felizmente é gostosa de viver e tal. E nós estamos por aqui já há 70 e poucos anos e gostamos de contar também as histórias, porque a gente viveu isso. Bom, claro, desde moleque estou aqui, né? Eu tenho a minha primeira instrumento de uso, né? Eu tinha 11 anos. Eu tenho
Nós aqui temos um estilingue. Nós temos aqui, nós chamamos de cetra. É uma arma, viu? Que tem. Cada região tem um nome, né? Nós aqui, regionalmente, cetra. Mas o paulista vem com o nome de estilingue. E vem o gaúcho com o nome de bodoque, né? E assim por diante. Tem mais outros nomes. Tá? Mas essas as primeiras coisas que a gente usava, né? Desde moleque. Por quê? Como era gostoso matar um passarinho, né? Como é? Coisa nossa, de moleque, né? Derrubar o passarinho e tal. E tinha outros bichos. Matar no cassete um lagarto, né? E depois contava aquela história a vida inteira, né? Quer dizer, eram façanhas que a gente tinha. Mas a gente foi crescendo, porque dos esportes que se praticava aqui era a caça. Tanto que nós formamos aqui um clube de caça e pesca. A caça, esses rios que tem por aí, como aqui o Rio das Antas, esse que nasce ali no Country Club, esse que está ali no Cascavel Velho, esse que nasce aqui, hoje aqui eles chamam de Vila Sapo, né? Ali hoje onde está o CREA e tal, ali era uma lagoa, né? Eu tomei banho lá. Então, a gente tinha, ou pescava, né? Nos rios, você pescava todos os rios. A gente catava pinhão na época boa também. A gente matava passarinho. Tudo eram épocas de... E tinha os adultos que caçavam uma caça maior, que é a caça de pelo, que nós chamamos, né? Tinha uma cachorrada, né? E como tinha. Então se formou isso, na década de 60, no começo, no final das 50, um clube de caça e pesca naquele tempo, hoje é tiro só, é o Guairacá. Então, eu fazia parte dessa. Então, a gente. Muita coisa. Fizemos muito encontro, muitas caçadas, porque era uma diversão a caçada. Era a diversão você possuir uma arma de fogo. Era também, fazia parte da nossa vida ter alguma coisa nesse sentido, uma espingarda, um revólver, uma garrucha. Nós, moleques, fazíamos a tal de garrucha, que nós chamávamos, fazia de um cabo de guarda-chuva ou de um caninho e tal, né? Antena também fazia, não. A gente se virava, então. Isso tudo era uma forma de sobrevivência, de se divertir, né? Então, veja bem, por isso é que as armas sempre foram de muito valor para nós aqui. Claro que a arma também eles usavam, os jagunços eram armados, né? Todo cidadão que tinha uma propriedade tinha uma arma, uma ou mais armas, sempre tiveram. Ou para defesa própria, né? Defesa do seu patrimônio, ou também para a caçada, né? Isso era comum. Então, porque era também muito comum criar cachorro para caça. É interessante, viu? Era comum ter cachorro de caça. Então, é longa essa história das caçadas. E nós criamos um clube. Hoje ele foi transformado em um clube de tiro, porque caça não tem mais o que fazer, né? E as pescas também. Mas o clube de tiro profissional, né? Assim, amador, né? Nós temos com bastante atividade, né? Esse a gente participou desde o início, desde a organização. Temos uma propriedade muito boa lá na saída de Toledo, né? Então, tem um campo de prática de tiro. Então, porque vamos dizer, uma continuidade daquela nossa vida, né, de caçador. E essa foi a primeira indústria. A consequência é a seguinte, quer dizer, quando a gente começa a tirar com qualquer arma, as armas que conseguiu, né? Mas vai melhorando, ou a condição econômica da pessoa, e aquela arma acaba sendo encostada. Assim, não usa ela mais porque tecnicamente ela já era colocada assim, encostada e tal. E claro, sobrou para mim essas. Eu fui juntando algumas coisas, ganhei bastante, muitas, né? Então eu tenho um acervo extraordinariamente belo, né? Claro, eu não posso divulgar as imagens, mas a gente mostra para os amigos, para os curiosos. Enfim, tem bastante profissionais, né,
que gostam de vir aqui. Passam horas e horas aqui. Uma visita ao meu Museu de Armas não leva menos de 3 horas. Né? Não é possível. Vocês vão ter a oportunidade de ver, mas não vou permitir a gravação. Pode até gravar, mas com a condição, porque isso eu tenho instruções, não proibições, de que, por questão de segurança, que não deixar divulgar. Antes a gente filmava aquelas peças, mas de um autor em diante se tornou algo um pouquinho complicado. Olá. Eu, por acaso, aqui comecei a trabalhar com 14 anos em escritório, na comissão de trabalho. Então, por acaso, tinha aprendido com a minha irmã o uso de uma máquina de escrever. Tá? Hoje, depois usaram a palavra datilografia, né? Mas antes nem isso era. Então, eu aprendi. E isso me encaminhou para o serviço de escritório. E disso eu fui evoluindo. Trabalhei em várias entidades, depois escritório de contabilidade e assim por diante. Me especializei em contabilidade pública, em prefeituras. Inclusive fui contador da prefeitura de Cascavel há muitos anos. E isso, por esse caminho, que eu acabei sendo convidado para ser professor do Colégio Marista. Eu fiquei alguns anos ali. Mas daí surgiu a nossa primeira escola superior aqui, a nossa FECIVEL. Eu sou aluna da primeira turma, né? Turma de letras, né? Letras, inglês, latim e tal, né? E aí, muito bem. Mas eu acabei, essa área não era minha. Dali a uns tempinhos surgiu o curso de Ciências Contábeis. Porque o curso de Letras era licenciatura. E o Contábeis era bacharelado. Então, já profissional. E eu, então, estava lá também, sou da primeira turma também. E lá, terminado o curso, eu, claro, um profissional já experiente, eu era técnico em contabilidade. Eu precisava ter um curso superior, todos os outros vinham de fora com curso superior, nós não tínhamos aqui. Tá, sou da primeira. Mas assim que eu fui diplomado, fui convidado pela direção da FECIVEL, naquele tempo, a ser professor lá. Fiquei 40 anos lá dentro, no total na FECIVEL. Quer dizer, nessa especialidade. Claro, muitas vezes eu resolvia outras atividades, que a gente tem conhecimento disso. Muito bem, sendo professor, eu, nesse meio tempo, também eu difundi aqui, desenvolvi uma livraria, uma papelaria aqui, Alex, né? Então, eu também, essa papelaria, muitos anos assim. E aqui, é claro, foi o encontro com uma moça que gostava de ler e tal, né? E assim vai, a história foi longe, né? Então, já estamos casados há 60 anos. Quer dizer, essas foram as minhas alegrias da vida, né? Hoje, é claro, temos netos, bisnetos e tal. Mas, quer dizer, o fato de eu estar aqui no centro com o escritório, ter conhecimento de material de escritório e tal, me possibilitou ter um sucesso na livraria e papelaria, né? Claro, tinha outras áreas, por exemplo, tinha nessa papelaria tinha a parte de livros fiscais, tinha a parte... depois estendemos para a gráfica, carimbos e assim por diante. Quer dizer, esse foi a grande coisa na minha vida, foi o desenvolvimento por ser contador, por ser... Né, e a facilidade, aquilo que me ajudou bastante, foi ter ingressado na FECIVEL, que depois se transformou em University, né? Então, eu considero, na minha vida, esse fator muito importante. Sim, claro, estava lá. Estava. A FECIVEL, ela, claro, no interior, não tínhamos escolas aqui. Aqui a primeira necessidade foi a formação de professores, né? Tanto que as primeiras turmas, como eu, eram licenciaturas, né? Formação de professores, letras, pedagogia, matemática, também ciências biológicas. Aqui
quem precisava e tinha condições ia estudar fora. Era ou outras na capital, ou então... Eu me lembro que nessa área de formação de professores tinha uma escola que não abastecia aqui. Nossos alunos eram Jandaia, né? Quer dizer, uma coisa. Teve uns que foram para Paranavaí e assim por diante. Esse foi, então, o começo. Né? Mas, para organizar, veja bem, foi isto que é importante. A primeira forma de fazer uma escola superior aqui foi uma sociedade, não, como é que se chamava? Uma fundação municipal. A FECIVEL é fundação municipal, né? Foi assim, e com autorização do Estado ou da Secretaria. Então, as primeiras turmas foram com a FECIVEL. Né? Depois é que ela, no crescimento, é claro... também, na mesma esteira de Cascavel, olha que a escola que se criou aqui, Fundação Municipal. Toledo criou uma fundação, a Facitol, Rondon, a Facisa, né? A Foz do Iguaçu, a FECE, né? Facifoz, uma coisa assim. Depois aquela de Beltrão também. O mesmo processo municipal, fundação municipal. Um determinado dia, na sequência, então, resolveram transformar todas essas fundações municipais numa escola superior estadual, que é a Unioeste. Aí foi uma outra disputa, então, mas a sede ficou conosco aqui, até hoje a reitoria é Cascavel. Veja bem, aí eu mesmo sou formado pela FECIVEL, mesmo no curso técnico, né? Curso de Ciências Contábeis. Né? Depois, de uma altura em diante que houve a transformação. A Unioeste hoje pertence. Mas a sequência foi essa, exatamente. Primeiro, uma fundação municipal. E depois a sequência. Seu Pompeu, como é que tem que dar uma... guardar um... É uma maravilha. Eu me sinto realizado. Eu só posso ser alegre com tudo isso que aconteceu. Vocês vejam que eu estou aqui já. Não tenho ambição econômica, né? Eu tenho um patrimônio razoável e tal, mas não foi nunca a minha preocupação. É claro que nós tivemos alguma dificuldade na formação, mas isso a gente superou e tal. Estamos aqui hoje podendo colaborar com a formação da nossa cidade, que coisa linda. Valeu a pena essa trajetória? Valeu a pena, sem dúvida. Eu gosto de falar sobre isso. Vocês viram, o museu que vocês estão vendo, é uma consequência. Eu recebo muita doação, né? Como contador, eu tenho aquela parte de máquinas de câmera muito grande. É uma quantidade enorme de objetos da área de contabilidade. E temos em várias outras áreas, a gente tem um bom desenvolvimento. Na parte de literatura também, literatura especializada também, então, e outros objetos também. Nós temos bastante coisa. E como é que o senhor enxerga Cascavel para o futuro? É claro que Cascavel, ela não para. Eu imagino que nós superamos em velocidade o progresso das outras. As outras cidades, o Paraná cresce em toda parte, mas nós temos um ritmo muito mais acentuado. A Cascavel, então, estamos em quinto lugar, com uma proximidade muito grande da quarta colocada, e depois que a gente deve ultrapassar isso, deve acontecer dentro de 5, 10 anos, depois as outras cidades que se segurem, porque nós chegaremos lá.